muito obrigado pelo seu tempo conosco de adoração. Poderíamos ficar aí um tempo muito maior adorando a Deus, até pedir para Ele, porque nós, depois ao final da reunião, vamos direto almoçar e nós vamos levar para o aeroporto. Falei, olha, depois no final, dá uma esquentadinha de novo aí na chapa aí, para nós, depois da ministração do pastor Luciano também. Mas o Marcos, nós estávamos conversando, e eu falei, olha, eu queria muito que a gente pudesse ouvir você, aqui o Conselho de Pastores, né? A gente quer muito ouvir o que você tem para nós, né? E ele falou, não, eu tenho uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar, então, rapidamente, né, ele vai compartilhar conosco. Depois o pastor Luciano vai estar trazendo uma segunda palavra. A palavra vai ser sobre jejum, sobre o livro que recentemente ele lançou. E Marcos, muito bem-vindo, eu quero orar por você. Estende sua mão para cá, por favor, queridos. Pai, obrigado, Deus, pela vida, Senhor, do pastor Marcos Salles. Obrigado pela sua igreja, sua casa, sua família. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nele e através da vida dele. Obrigado pela graça, a unção que o Senhor tem derramado sobre ele. Deus, e que essa graça, essa unção também, ela possa ser derramada sobre as nossas vidas nessa manhã. Estamos aqui com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado, pastor Marciano. Obrigado pelo carinho que me recebe aqui. E uma alegria estar com vocês aqui. Pastor Luciano Subirá, que é um amigo querido. Conheço o pastor Luciano já há algum tempo. A gente se encontra pelas conferências do Brasil aí toda. E sempre fazendo uma parceria aí, cantando, ele pregando, fazendo uns movimentos. Ele já esteve pregando na nossa igreja. Uma alegria, meu amigo. Muito bom estar aqui com meu amigo pastor Felipe Parente, amigão, Deus abençoe. Meu amigo pastor Jaziel também está aí. Cadê o pastor Jaziel? Ali, ó, Deus abençoe, Jaziel. Gente, eu sou de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? 3 pessoas bem animadas, obrigado. O povo do Rio é um povo contagiante. Olha o bullying. Eu sou pastor do Projeto Vida Nova em Campo Grande. Campo Grande fica na capital do Rio de Janeiro, o maior bairro do Rio de Janeiro, no último censo, quase 1 milhão de habitantes, né? E estou ali pastoreando, sou pastor do Projeto Vida Nova, a Tenda do Leão. E o meu pastor, o pastor Ezequiel Teixeira, o apóstolo Ezequiel Teixeira. Inclusive, a gente está com uma conferência de homens agora, dia 15 de outubro. A gente vai estar recebendo o pastor Marcos Barrientos, de Dallas, né? E vai estar com a gente lá. Uma conferência só para homens. Conferência de homens comprometidos. Se você quiser estar com a gente, depois nas minhas redes sociais você pode achar lá o link da inscrição. Muito bem, eu quero ministrar uma palavra. Eu tenho pouco tempo, mas de fato eu não quero me alongar, porque o pastor Luciano vai pregar. Eu vou dar só uma saudação. Né? Mateus capítulo 3, versículo 1. Abra a tua Bíblia comigo. Mateus capítulo 3, 1. Você achou? Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Diga amém. A história de João Batista, ela está entrelaçada com a história de Jesus. A Bíblia fala que eles eram parentes. João era filho de Isabel com Zacarias. Isabel era parente de Maria, a mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 36 diz: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. A história de João, ela se entrelaça com a história de Jesus. Eles estão... João é 6 meses mais velho que Jesus. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre ciclos, sobre transição, sobre promessas, sobre destino. Quando a Bíblia fala naqueles dias, o texto diz isso, ó, naqueles dias
surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias, o que Mateus está dizendo? Que dias são esses? Nos dias do Messias, nos dias do cumprimento de uma profecia. O ar que se respirava na Galileia era o ar messiânico. O Messias havia nascido, a promessa, aquilo que os profetas haviam profetizado. Então, quando o texto fala, naqueles dias, era nesses dias proféticos, nesses dias de cumprimento de profecia. Então, quando o texto fala, naqueles dias apareceu, esse era o tempo, e era exatamente esse tempo. Porque em Lucas capítulo 3, versículo 21, está escrito, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho, amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Então, Jesus foi batizado, ali o texto está dizendo, com 30 anos. Esse era o tempo, porque o homem judeu é considerado maduro e pronto aos 30. Então, Jesus começou com 30, porque ele foi batizado aos 30. Ora, se Jesus começou com 30, porque ele foi batizado com 30, e aí ele poderia ter respeito das pessoas para ser um mestre, João também teve que começar com 30. Então ele começou 6 meses, entre aspas, 6 meses antes, porque João tinha que estar totalmente alinhado para que ele pudesse caminhar com essa história paralela junto com Jesus. João não poderia perder tempo. João deveria agir com coerência o tempo inteiro, porque não basta a gente ter uma promessa se a gente não vive com coerência com a promessa que a gente recebeu. Muitas pessoas têm promessas, mas não se alinham com a promessa que receberam. Eu sou filho de pastor. Eu nasci... Esses dias o cara me perguntou, você nasceu na igreja? Eu falei, não, eu nasci no hospital. Eu nasci no... Eu fui dar entrevista numa rádio, o cara falou, aqui está ele que nasceu num berço evangélico. Eu fiquei pensando no berço evangélico, né? Um berço escrito ágape. O cara aperta um botão e... Pai nosso, o que está sendo? Mas eu nasci nesse ambiente. É óbvio que nem todo filho de pastor é pastor, mas eu entendo que existe um DNA sacerdotal. Nós não geramos filhos para o inferno. Eu fui gerado no altar do Senhor. E como filho de pastor, acho que na maioria a gente se envolve com música, né? Eu aceitei Jesus umas 15 vezes para dar uma moral para meu pai. A igreja estava vazia. Quem quer aceitar Jesus? Eu falei, então aí pai, te dou uma moral. Eu aprendi a tocar na igreja, eu nunca fiz aula de música, eu nunca fiz aula de canto, eu sou autodidata. E não assim, um cara... Eu me dediquei à música desde muito cedo. Toco guitarra, contrabaixo, campainha, toco... E eu me formei em teologia muito cedo, porque eu sabia que Deus havia me chamado e Deus me chamou de fato. Eu tinha uma promessa, eu fui para a música, quando eu toquei com grandes artistas do meio gospel. Trabalhei com a Fernanda Brum, trabalhei com a Aline Barros 3 anos, gravei com um monte de gente, você imagina. Tem música minha gravada com muita gente. Mas eu sabia que o altar estava me chamando. Então eu me formei em teologia ainda solteiro. Porque eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra. Mas não basta você ter uma palavra, você precisa se alinhar com a palavra que você recebe. E eu entendo que às vezes Deus te dá alguma coisa só para você ter que abrir mão lá na frente. Então, em 2010, eu assumi a igreja onde eu sou pastor hoje. Meu pai estava com mal de Alzheimer. E eu tive que assumir a igreja, eu já era pastor. Eu casei com a minha esposa, eu vou fazer 18 anos agora de casado. E desde o início eu falava para ela, você sabe que eu vou ser pastor, né, e tal. E toda a minha vida foi com coerência, alinhado. Porque a gente não pode perder o timing.
A gente precisa estar alinhado com a promessa de Deus. Então, quando a Bíblia fala que naqueles dias, João Batista precisava estar alinhado com o batismo de Jesus, com a vida de Jesus. A gente não pode perder as oportunidades. Eu vejo que muitas pessoas vão perdendo o time do negócio. Algumas pessoas começam a romper e às vezes fica limitado a um lugar, porque fala, mas a igreja cresceu, não cabe mais gente, então isso está na hora de você avançar, na hora de você romper. Só que às vezes a gente fica limitado porque a gente vai passando o tempo. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de romper. Se existe uma palavra de Deus sobre você, se existe uma palavra de Deus sobre o teu ministério, não temas, não tenha medo. A gente não pode perder o tempo, o timing das coisas. Porque eu vejo que algumas pessoas estão caminhando em alguns lugares, em algum nível de ministério, que Deus está chamando para algo maior. E as pessoas às vezes ficam com medo de... Se você tem uma palavra... Se você tem uma palavra... Deus falou para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, de multidão. Tua descendência será poderosa, mas ora... Sara era estéril. Será que Deus não sabia que Sara era estéril? Deus sabia. Deus não olha para as tuas circunstâncias quando te faz uma promessa. Não tem a ver com o que você está vivendo, mas tem a ver com o poder que há no nome dEle. Geralmente grandes sonhos estão nas mãos de pessoas com poucos recursos. Quando os seus recursos são menores do que a sua visão, isso significa que você está no caminho certo. Nem sempre... Geralmente a conta nunca vai fechar. Não é sobre ter recurso, é sobre ter uma palavra. É sobre ter uma direção de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É sobre ter uma palavra. É sobre ter uma direção de Deus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui batizado no Espírito Santo num retiro de carnaval. E uma mulher veio marchando com uma irmã com aqueles coques. Eu tinha medo quando aparecia essas irmãs. Que eu falava assim, meu Deus, ela já viu tudo. Ela vai revelar tudo, Senhor. E na igreja eu passava meio assim, eu falei, me revelou, já era, raio-x. E ela falou assim, naquela época eu era gordinho, e... ok. Senti uma risada de deboche. E aquela bolinha falando em língua ali e tal. Esse dia eu fui pregar numa igreja, eu falei pro cara, é que a igreja lá, cara, é animada, avivada, tradicional. O cara falou assim, a gente fala uma linguinha aqui, outra ali, mas nada demais. Até agora eu estou sem entender, mas... E aí a irmã falou assim, traz esse menino aí. Aí eu, aquele negócio, né? Chapadão do Espírito Santo, sequelado, né? Eu vejo uma espada de fogo saindo da boca dele. Ele vai pegar a minha palavra em toda essa nação e fora dela. Eu já ministrei em mais de 11 países, em todo o Brasil, em todas as capitais do Brasil. Eu tinha 11 anos, eu tinha 13 anos. Nunca isso saiu do meu coração, porque eu fui marcado naquele dia com o fogo do Espírito Santo. Com 13 anos eu recebi uma palavra e vivi com coerência a minha vida inteira. Eu me casei virgem com a minha esposa, eu me alinhei, eu tive proposta para tocar no mundo, eu tive proposta para fazer acontecer, mas eu tinha uma palavra, então aquela palavra foi norteando o meu caminho e eu fui alinhando com coerência a minha vida. Ei, não basta ter uma palavra, você precisa andar com coerência com a palavra que você recebeu. Diga amém. Agora, olha o que o texto diz. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, naqueles dias, no tempo certo, surgiu, ou apareceu de forma espontânea. Ei, quando você está caminhando debaixo da direção de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, é de forma espontânea. Você não precisa forçar uma barra, entende? Não estou dizendo que você vai ter ausência de problema, nem ausência de resistência. Eu estou dizendo que vai fluir, as coisas vão fluir. Eu vejo pessoas forçando uma barra, sabe? Não, porque tem que ser... Meu irmão, você precisa estar na direção de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Eu estava há 4 anos sem gravar, eu estou pastoreando. Nossa igreja hoje tem quase 4 mil membros, lá no Rio de Janeiro. E eu estava pastoreando, a gente é envolvido com o ministério. Não tem tempo para muita coisa, você sabe disso, né? Amém, gente? E eu estava 4 anos sem gravar. E Deus me deu essa canção, Estamos de Pé. E eu não tinha noção do que essa música ia fazer.
Essa música está espalhada no mundo todo. Eu estive pregando na Eslovênia. Menos de 1% da população é cristã. Não tem literatura traduzida para o esloveno. Não tem músicas contemporâneas traduzidas para o esloveno. E eles estavam cantando Estamos de Pé em esloveno. Eu fui lá pregar para eles. A música surgiu assim, porque foi de forma espontânea. Eu falei, eu preciso de mais uma música, porque eu tenho um chamado, foi em 2005, é um hit, e parece... Não, sabe o que acontece, querido? Quando você caminha com Deus, você não fica preocupado em agradar as pessoas. O que você precisa é agradar o que Ele está mandando você fazer. Sucesso não é você é ser conhecido por muitas pessoas. Sucesso é você fazer o que Deus está te mandando você fazer. Então, perceba, quando você está caminhando na direção de Deus, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. A Bíblia fala que naqueles dias surgiu de forma espontânea, apareceu. Sabe, isso não significa que você precisa descansar. Não, vai fluir. Não, você tem que trabalhar e trabalhar muito. Entenda uma coisa, a realidade não é inimiga dos seus sonhos. A realidade é inimiga das suas fantasias. Porque muitas pessoas não têm sonho, têm fantasia. Então, quando você tem um choque de realidade, a realidade coloca no chão. E aí, quando você se depara com a tua realidade, você começa a usar as ferramentas certas para aquele ciclo. Amém? Mas, de forma espontânea, as coisas vão fluindo. Naqueles dias, apareceu. Agora, é interessante que a Bíblia fala assim, naqueles dias, apareceu João Batista. Ou... João o Batista, porque Batista não é o sobrenome de João. Batista significa aquele que batiza, alguém que administra o rito do batismo. Então por que ele era chamado de João Batista? Por causa da sua identidade. O que ele fazia era feito com tanta paixão, com tanta excelência, que o que ele fez se atrelou ao seu nome. A gente precisa ter uma identidade. Naqueles dias apareceu João Batista. Naqueles dias, no tempo certo, apareceu de forma espontânea João Batista, era a identidade dele, ele batizava. Ele tinha uma identidade. Faça o que você foi chamado para fazer com excelência. Faz o que você foi chamado para fazer com paixão, até que o que você faça se atrele ao seu nome. Geralmente aquilo que te incomoda está ligado com aquilo que você nasceu para consertar. Então, quando você descobre o teu propósito, e isso é muito importante, quando você tem uma identidade, Deus não te chamou para você ser cópia de ninguém. Eu estou aqui maravilhado, daqui a pouco eu vou dar um tour, quero conhecer, já eu anoto, eu vou numas igrejas tops, eu fico anotando assim, isso. Já vou comprar isso aqui, tu vai ver, ainda esse ano eu vou, fica ligado. Mas tem coisa que Deus deu só para Curitiba, tem coisa que Deus deu só para Alcance. Não, você não precisa imitar as pessoas, né? Você não precisa ficar copiando. Deus não te chamou para você ser uma cópia de ninguém. Descubra qual é a tua identidade. Eu quando comecei a pregar, eu ficava, por quanto, queridos? Aí eu descobri, eu tenho uma identidade. Eu sou do altar, eu sou da música, meu irmão. Deus não é um Deus incoerente. Ele não te dá um dom e depois fala assim, não precisa mais usar, tá? Não, você precisa trabalhar com os dons. Davi era profeta, Davi era poeta, Davi era guerreiro, matava gigante, virou rei. Tocava harpa. Qual é o lance de Davi? Para cada ciclo mudava a ferramenta. Demônio, me dá uma harpa. Gigante, me dá uma espada. E aí eu comecei a pregar do jeito que eu sou. Aleluia. Não tenha medo. Se foi Ele que te chamou, vai acontecer. Não tenha medo. Se foi Ele que te fez a promessa, vai acontecer. Acalma teu coração. Ele está cuidando de tudo. Ele cuida da tua família. Ele cuida do teu ministério. Ele cuida dos teus negócios. Você só precisa confiar. Aleluia. Tem alguém aqui que pode dizer glória a Deus? Diga amém.
Não, cantando. Amém. Teve um irmão que fez notação. Amém. Levou a sério. Esses dias um cara me perguntou, pastor, qual é a minha voz? Eu falei, canta aí. Ele, uou, uou, uou. Eu falei, Scooby-Doo, que é isso? Qual é a minha voz? Eu falei, a voz do além, sai. Vou fazer uma aula de canto. Fica naquele canto lá então, bem longe, pelo amor de Deus. Ontem eu vi o Luciano pregar 2h30 e ninguém levantou. É o dom do cara, meu irmão. Mestre. Mas quando eu pego umas palavras dele e prego lá na igreja, sintetizo em meia hora, em 40. Eu sou Marcos Salles. Deus me chamou. Deus te chamou. Ele ainda lembra do dia que você disse, eis-me aqui. Ele ainda lembra no dia que você de joelhos dobrado disse, usa-me. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Lembra do dia que você disse, eis-me aqui. Com seus olhos molhados você disse, usa-me. Usa-me. Deus te chamou. Deus te chamou. E Ele vai te usar poderosamente. Deus vai te usar poderosamente. Deus não te chamou para você ser uma cópia. Deus te chamou e vai te usar poderosamente. Alguém diga amém. Yeah. Aleluia. Meu tempo está acabando. Oh. É Brooklyn ou é Curitiba, não? Eu estou sentado aqui no meu lugar, assim, no culto, né? Quando os músicos erram, eles falam assim para mim, assim, ó. Que eu já conheço aqui. Agora, entenda isso. Estou encerrando. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando. Ele tinha uma palavra. Ele não estava inventando história, ele estava pregando. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Ele tem uma identidade, mas carrega uma mensagem. Ele tem uma palavra. Ele carrega algo. Ele estava pregando, ele tinha uma mensagem, ele tinha um conteúdo. Ele estava pregando no deserto da Judéia. Não era em Jerusalém. Não era num grande centro, era no deserto da Judéia. E não pense que a mensagem dele era uma mensagem fácil. Não, arrependei-vos. Ali se possuía a mulher do seu irmão. O cara tinha coragem. Se tem uma coisa que a gente precisa para hoje é coragem. Definitivamente, esse não é um tempo de crente frouxo, nem de pastor meia boca. É tempo de gente corajosa. Esse é um tempo da gente ter coragem. Coragem. Coragem para continuar lutando, coragem para continuar enfrentando o inferno, coragem para continuar lutando pela tua família, coragem para continuar lutando pela tua comunidade, coragem para continuar lutando pela tua igreja, pelo teu rebanho, coragem para continuar lutando pelos teus negócios, coragem, Deus vai te fortalecer para esse tempo, coragem, 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 diga para quem está do teu lado, coragem, aleluia, coragem. E aí João Batista falava assim, o que vocês vieram ver aqui?
Raça de víboras. O cara não mudava a sua palavra por causa do público. A gente não pode mudar o nosso discurso porque o nosso público mudou. Se a gente receber uma palavra, a gente vai entregar essa palavra. A embalagem pode até mudar, mas a palavra não. A Coca-Cola é Coca-Cola até hoje. A embalagem já mudou várias vezes, mas é a Coca-Cola que está lá dentro. Pode mudar a embalagem, mas a mensagem é a mesma. Coragem. Coragem. Não sei por quanto tempo teremos a liberdade religiosa que temos no Brasil. Coragem. 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 Fechem nossos templos. Lacrem nossos sons. Continuaremos sendo igreja debaixo do viaduto, debaixo da árvore, nas casas, nas garagens. Coragem. Coragem no teu ministério, coragem na tua família, coragem para continuar enfrentando, coragem. Esse é o tempo da gente levantar a nossa cabeça e entender: quem me chamou é maior. Coragem. Sabe, o ser humano, isso é comprovado cientificamente, o ser humano, ele nasce com medo de duas coisas. Os dois únicos medos que o ser humano nasce: queda e barulho alto. Esses são os dois únicos medos que o homem nasce: queda e barulho alto. Todos os outros medos são aprendidos, herdados, adquiridos, impostos. Eu me lembro que eu fui tomar suco de manga com leite quando eu tinha uns 18 anos. É um testemunho muito forte. A minha mãe falava assim: não toma manga com leite. Eu falei: que isso, mãe? Ela falou: porque a pessoa morre. Eu falei: mãe, como assim? Ela falou: morre? Mas quem te falou isso? Ela falou assim: pergunta para tua avó. Eu falei: vó, já está no Senhor. Eu falei: vó, por que manga com leite morre? Eu não sei, foi minha bisavó que me disse. Eu falei: meu Deus, teremos que fazer regressão? Brincadeira, sem heresia. Então, eu falei: é mesmo, vó? Porque a gente vai herdando esses medos, né, irmão? Você lembra que se o chinelo tivesse desvirado assim, a mãe podia morrer? Até hoje eu passo, dou um biquinho assim, vai que brincadeira, brincadeira. Longe de mim, aleluia. Eu me lembro que se tivesse dando trovão e a gente botava uma toalha no espelho, que poderia acontecer algumas coisas terríveis. Eu estava sem camisa, meu pai falava: bota a camisa, menino, Deus está falando. Eu falei: meu Deus. Vou orar para que na hora do banho não tenha trovão. A gente vai... São medo, né? Então eu me lembro que eu estava 18 para 19 com uma banda top. Fomos num restaurante top. Sabe que em restaurante top, pega mal você pedir um suco de laranja. Não pega... Não é. É misturado. Melão com gengibre, por favor. Tangerina com açaí, por favor. Só suco assim misturado, né? Aí o cara que estava comigo falou assim: manga com leite. Eu falei: meu Deus, ele vai morrer. Aí o garçom falou: copo ou jarra? Ele falou: jarra. Eu falei: ih, overdose. Aí o cara tomou manga com leite. Eu falei: fiquei esperando. Eu falei: que hora que esse cara vai cair, irmão? Mas naquele dia, irmão, eu falei: quer saber? Eu falei: bota pra mim aqui, irmão. Eu falei: Senhor, me cobre com o teu sangue. Sou dizimista na tua casa. Os medos a gente vai herdando, a gente vai adquirindo. São medos que são impostos. Você não nasceu com esse medo de gerar. Você não nasceu com esse medo de empreender. Você não nasceu com esse medo de voar. Você não nasceu com esse medo de alcançar lugares maiores. Você não nasceu com esse medo de avançar, de romper, de crescer. Rompa com esses medos. Coragem. Coragem, coragem, coragem. Deus te chamou para esse tempo. Coragem, coragem. Levanta a tua cabeça, quem te chamou foi Ele. Coragem. Você não nasceu com esses medos. Você não nasceu com esses medos. Tá na hora de romper, tá na hora de romper, tá na hora de avançar, tá na hora de crescer. Uou! Coragem, yeah.
Oh. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Deus abençoe vocês.